O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando o jovem tinha casado e vivera 7 anos com o marido. Depois ficava viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejum e oração. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que estavam esperando a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava com ele. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia nós celebramos a festa litúrgica da apresentação do Senhor. Mas o que significa esta festa que hoje a igreja celebra? Significa que, segundo e conforme a lei de Moisés, naquele tempo, os pais que tinham recém-nascido, primogênito do sexo masculino, passados 40 dias do nascimento, deveria ser levado ao templo de Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. É interessante perceber no evangelho de hoje que Maria e José eram obedientes à lei antiga. Eles então obedeceram à lei de Moisés e levaram o menino Jesus até o templo para que ele fosse apresentado ao Senhor. Mas o ponto central do evangelho desta liturgia destaca 2 figuras importantíssimas. A figura de um homem chamado Simeão e de uma profetisa Ana. A figura destas 2 pessoas no evangelho
é a figura de cada um de nós. Mas quem era o velho Simeão? Diz o texto que Simeão era um homem justo, um homem piedoso. Ele esperava a consolação do povo de Israel. E Simeão, antes de morrer, ele contempla com seus olhos o nascimento do menino Jesus. Diz a palavra também que o Espírito Santo já tinha preparado o coração de Simeão e anunciado a ele que ele não morreria sem antes ver a consolação do povo de Israel. Ou seja, Simeão, ele representa aqueles homens e mulheres de fé que esperam em Deus as suas promessas se cumprirem. Simeão é a figura daqueles que acreditam no Senhor, que apresentam as suas circunstâncias, problemas, projetos, mas esperam em Deus o cumprimento. E Simeão, ele vê isso se cumprindo. Quando ele estava no templo e ele vê Maria e José trazendo nos braços o menino Jesus, qual foi a primeira atitude de Simeão? Ele começou a louvar a Deus. Ele toma o menino nos braços, eleva a criança para o alto e ele começa a bendizer a Deus. Os meus olhos contemplaram a salvação. Agora eu posso partir em paz, porque aquilo que eu esperava, Deus cumpriu. Então Simeão foi aquele homem que mostrou ao povo de Israel a grande luz. Por isso que nós começamos a liturgia da missa hoje com as velas acesas. Porque a vela acesa significa a Cristo que é a luz do mundo. Cristo que é a luz das nações. Cristo que é aquele que nasceu, tão esperado pela humanidade, para ser a luz para o nosso caminho. Por isso essa simbologia da vela acesa significa Cristo é a luz, é Ele que ilumina o nosso caminho. E ainda olhando para o Evangelho e trazendo essa figura tão importante que é Simeão, o que nós também podemos fazer com a nossa vida de fé? É preciso esperar em Deus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele pode até tardar em realizar os seus projetos em nossas vidas, mas Ele vai cumprir. O que Deus espera de você e de mim é que nós tenhamos paciência, saibamos esperar no Senhor. E é isso que eu quero dizer a você que está em casa, você que participa desta liturgia à distância. Deus, Ele quer ser a luz na tua vida. Ele quer ser a luz no teu coração, que você saiba esperar com paciência as demoras de Deus. Deus pode demorar, mas Ele irá cumprir aquilo que Ele lhe prometeu. E a outra figura destacada pelo Evangelho é a figura da profetisa Ana. Uma mulher de idade que ficava no templo em oração e servindo ao Senhor. E ela também esperava a promessa de Deus. Duas figuras que o Evangelho nos apresenta como exemplo de vida de fé. Simeão, que esperou a promessa de Deus, e a profetisa Ana, uma mulher que orava e servia a Deus no templo. Hoje a igreja, com esta festa, nos convida a quê? A voltar para a igreja. Eu não sei há quanto tempo que o seu coração está longe de Deus. Podemos até estar na igreja, mas será que o nosso coração está em Deus? Hoje a liturgia nos convida a voltar para a igreja, mas o que significa isso? Voltar para a vida sacramental? Voltar para a comunhão e a unidade com a igreja, com o Santo Padre, o Papa Francisco? Voltarmos o nosso olhar para aquilo que a igreja, como mãe e mestra, nos ensina. Às vezes escuto tantos católicos dizerem: nossa, mas os ensinamentos da igreja são tão duros, são tão difíceis de viver. Não, não são difíceis. Quem é mãe sabe muito bem que muitas vezes precisa dizer não ao filho. E mesmo o filho não aceitando aquele não que a mãe está dando, a mãe sabe que aquele não é para o bem do filho. E a igreja, como mãe,
ela quer nos educar, ela quer nos fazer crescer, ela quer nos ensinar que a luz que vai iluminar a nossa vida é Cristo. E onde que nós encontramos o Cristo hoje? Na Eucaristia. Eu hoje, então, quando receber a Eucaristia, que você no seu coração peça: Senhor, ilumina o meu coração. Apresente para Jesus as trevas que estão colocando a sua vida na escuridão, porque Jesus, ele quer dissipar as trevas. O mundo está em trevas, mas Cristo veio para iluminar as trevas do pecado, da maldade, do erro, porque Cristo é aquele que quer nos fazer crescer e formar na sua pedagogia de amor e de esperança. Que nesta festa litúrgica de hoje, a igreja nos ensine a viver sempre no mesmo compasso do Cristo. Viver aquilo que Maria e José viveram. Sempre se apresentar ao Senhor e se consagrar a Ele. E eu te dou um conselho: nunca inicie o seu dia sem se consagrar a Jesus. Sem se consagrar a Nossa Senhora. Porque uma pessoa que está todos os dias se apresentando, se ofertando e se consagrando a Jesus e a Maria, tenha certeza, o demônio pode até lhe tentar, mas ele não vai te derrubar, porque você é consagrado de Deus. E ser consagrado na Sagrada Escritura significa separado. Deus separou você. Deus te fez como propriedade dele. Então, não deixe que o mundo tire você da presença de Jesus. Não deixe que o demônio venha te seduzir e destruir a tua vida, mas viva sempre na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.